do formulário. Eu achei, eu não sei que aquela forma lá ficou um pouco mais. Não sei se ficou muito simples. Assim, a forma em si ficou muito simples, então acho que faltou mais informação. Só que as informações que eu coloquei agora, elas ficaram um pouco mais complexas na hora de programar, entre aspas. Mas já dá para ter uma noção, já. Show. Mas No essa meu formulário. é uma situação válida também, tá? Chegou no prazo ali para apresentar para o cliente e a gente não terminou. E aí, como é que a gente faz? Tem que apresentar. Tem que pensar alguma coisa. Alguma coisa tá saindo, mas Exato. tá saindo. Aí vem também aí vem o soft skill também, né? Que aí você ter a malícia de direcionar a sua apresentação àquilo que está pronto efetivamente, né? E o que não está, você vai nerfando ali na sua apresentação e mostrando um pouco. Também tem isso, cara. Vocês vão se deparar muito com isso. Mas vamos lá. E aí, para começar aí, Thiago? Sim. Tentar mais sim. Manda abraço. Você está com o processo de Jefferson, né? Não, tô com o Thales. É de Thales? Entendi. Tá trocado aqui. Deixa eu só fechar aqui o saco aberto. Eu estava tentando fazer umas coisas, mas deu muito certo. Mas se tu puder, compartilha a tela. A apresentação é tua. Não, é porque no caso eu tô no tablet. Tu tá no tablet? Então beleza. O meu computador não tem microfone. Eu abro para ti aqui. Então, Thales, você é o cliente. Observa aí e vê se você vai aprovar ou não, hein? Ei, Jonatas, no off a gente já aprovou. Né? Não vale isso não, viu? Deixa eu compartilhar aqui. Por isso que temos as licitações. Vocês estão acessando aí? Eu acho que está lotado. Eu vou sair aqui do meu. Eu acabei de deslogar aqui. Alguém desloga aí, só para eu conseguir mudar aqui. Tá, eu saí do meu aqui. Cadê o celular? Gente, ainda está lotado. Como assim? Eu fechei o. Eu nem consigo ver nada aqui. Deixa eu ver aqui. Está online. Acabou que está online aqui. Deixa eu só fazer um pedido aqui. Eu vou tentar de novo e deslogar, porque eu só fechei a janela que estava aberta. Sim, beleza. E eu também fiz isso, peraí. Mas, rapaz, esse cara. Acho que tem um espaço agora. São 4. Já deu. Aí. Foi. Vamos lá. Onde é que eu vou? Se eu chegasse aqui a fazer um portal, não? Não. Deixa eu ir lá no processo, então. Na parte do processo. Do processo e do formulário, na verdade. Processo. É o do aprovação de férias. Isso. Vamos lá.
Tá. Eu coloquei já para puxar automaticamente essas informações, né? Como você é de dentro da própria empresa, então já pega a informação da pessoa mesmo, daquele modo que eu mostrei na última vez. O e-mail eu não consegui ainda colocar para puxar da pessoa, porque como cada um também tem seu próprio e-mail corporativo, eu não consegui colocar. Eu coloquei essa máscara, mas também ela estava dando erro, né? Estou vendo isso. Por que o ponto .br não está funcionando? E Thiago, Oi. o da máscara é porque a máscara tem que ser uma regra diferente, tipo, tu tem que botar específico, que tu sempre quer, é obrigatório ter o ponto .com e o ponto .br é opcional, depois eu te mando. Ah, tá. Eu fiz pelo o DeepSeek, mas não. Beleza. Aqui é Pensei tranquilo. que o Thales já ia dizer que ele não aceitou isso. Eu pensei, meu Deus, calma. Tá vendo? Não, o cliente está ajudando, hein? Vamos lá, Pois é, né? então. Aqui, ó, na dúvida, né, para apresentar para o cliente, não funcionou, remove, deixa em branco. Tá. Vamos lá, Aí, ok. Informações. Ele não é essencial, não, lá para frente, né? Ele Sim. não é essencial, não. Tranquilo. Vamos lá. Formalidade de Tá. conflito. Tá. Ok. Aí, na questão de opções de férias. Opções de férias. Tá. Né, de acordo com o RH, vai ter essas diretrizes lá no contrato da pessoa, aí tem essas duas opções. Se caso ele selecionar esse aí ele pode selecionar para preencher esses dados, né? 30 dias, aparece esses campos, vai informar os campos, vai alternando os campos, vai sempre alternando entre os campos. E aí tem Porque regra. como naquela vez, não, ainda eu não coloquei, eu tinha colocado, mas estava dando, toda vez que eu clicava na própria do dia 30 já estava ok já, então não, eu removi daí para não interferir agora. Beleza. Mas quais seriam as regras aqui? Tá, aí, beleza. Se ele clicasse, quando ele clicar na questão dos 30 dias, o ideal é que, se ele tentar passar dos 30 dias, vai dar aquela opção de passou de 30 dias, e também tem a regra de não colocar uma data posterior. Tipo, a inicial, ou a final ser posterior, anterior à final, e vice-versa. Beleza. Aí na questão até aproveitando, tá? Aqui a gente enxerga duas regras, né? A primeira se eu estou marcando alguma coisa, as férias aqui, eu vou tirar essas férias ainda. Então, a primeira coisa aqui, no dia inicial, ele não pode ser anterior à data de hoje, ou ele tem que ter um prazo, por exemplo, 10 dias a partir de hoje. Eu não posso colocar 10 dias antes de 10 dias, porque o processo não vai ter tempo hábil de encerrar. Entendeu? Sim. Então, por exemplo, eu tenho que ter uma antecedência dessa data inicial aqui de pelo menos 10 dias da data atual. Isso é uma regrinha que é bem comum. Tá? Então, seria a primeira coisa que seria iria verificar. E a outra é que você falou, né? Que essa data final aqui, ela não pode ser voltando, né? Ela tem que ser posterior. Ou, na verdade, você pode calcular automático, né? Você poderia até calcular automático. Essa regra aí. Mas eu não sei por que estava dando erro. Pronto, a gente analisa depois. Vamos lá. O segundo vai ter a mesma ideia de regras, né? Sim. Nesse caso aqui, ó, existe outra regra que você precisaria pensar, porque eu tenho 2 períodos aqui. E aí você tem a seguinte situação: o período P1, ele não pode, em momento algum, colidir com o P2. Seria o caso assim, ó, vamos dizer, eu estou tirando aqui do dia 1º até o dia 14,
E aqui eu vou tirar do dia 11 até o dia, sei lá, 17. Tá? Então, não pode haver essa colisão. Eu não posso colocar essa data aqui entre o primeiro período. Teria de ter uma verificação nisso. Uhum. Tá? Sim, E a sim. outra situação é que você definiu aqui que esses dias tem que ser um de 14 e um de 16. Então, isso tem que Sim. ser verificado Tem essa também. contagem, colocar a contagem dos dias. Isso. Beleza. Uhum. São regrinhas bem chatinhas de fazer, que aí trabalhar com Sim. data é bem chato. Sim. E o terceiro segue a mesma linha. Então, não posso colidir entre os períodos e eu tenho que verificar aqui a quantidade de dias dos períodos. Aí lá em cima vai ter esse pequeno bug agora, lá se mudar aí, né, as férias na questão de opção de férias. Aqui? Opção de férias aí, em cima. Aí é a opção Aqui. desejada. Tá. Ah, isso aqui ficou visível? Pois ele ficou visível, né? Tô mudando ainda. Entendi. É só a questão de chamada das regras, tá? Sim. Tenta acompanhar a ordem de chamada das regras. Às vezes você esqueceu de chamar uma regrinha específica aqui. Mas é tranquilo. Essa de baixo também. Nesse caso aqui, 20 dias corridos. Esse é um período único. Essa ele não chamou ainda. Beleza. O que a gente define aqui para ficar melhor? Vou colocar esse aqui, 30 dias. Não está escondendo. Não tá. Eu tô vendo como é que tá para esconder. Mas como não está obrigatório, está tranquilo. Assim, ó, por padrão, como é que eu faço? Tá? Aí é regra Jonatas, não é regra SE. Normalmente, quando eu tenho campos que precisam aparecer, né, a partir de alguma ação, eu deixo todos eles ocultos e aí vou seguindo a regra. Por exemplo, quando eu clico aqui, o que acontece com cada um dos componentes que precisam mexer? Eu preciso esconder esses aqui, eu preciso exibir os outros. Por mais que não tenha interação, 30 dias aqui não tem interação nenhuma com esse, mas seria interessante eu escondê-lo. Então, ainda assim, eu coloco lá para esconder, para ter redundância, não ter esse bug. Aí é questão de prática mesmo, tá? Não tem muito segredo aqui, não. E aí, o que tem mais aqui? Preenchi o formulário, já defini aqui, quero 30 dias. Eu só aí... Eu vou atualizar aqui, só para ficar uma coisa só. Ele iria para aprovação. Teria que o responsável do RH, no caso, durante o formulário que eu estou criando, eu fiz um outro painel onde aparece a assinatura, o envio da assinatura. É a próxima atividade? Só no caso, seria a próxima atividade, só que ele não está puxando esse formulário. Acho que foi até uma dúvida do Thales, para puxar o formulário, para poder não aparecer essa opção do RH, né, para a pessoa, obviamente, mas sim somente para o RH. Eu fiz lá a regra da atividade, que você mostrou outra vez, mas o formulário não subiu. Deixa eu ver aqui, verificar a solicitação. Então, essa parte aqui não deveria ser essa, né? Deveria ser outra parte. Deveria aparecer também a parte do RH. O responsável do RH, para onde seria encaminhado, ele teria que aparecer ali a opção. Mas eu tinha colocado a atividade, mas não está aparecendo. Entendi. Vamos fazer o seguinte, eu vou abrir o formulário aqui e a gente vai dar uma olhadinha. Cliente, fecha o olho aí, não está vendo isso não. Não vou. Vamos lá. Aproveite e dá uma revisada nisso aí. Vou pegar aqui o nome aqui.
Thiago. Esse aí. Não se assuste, por favor. É isso, tá Fala a parte das regras. Vamos lá. Então, qual é a tua ideia aqui? Nessa primeira parte aqui é o que está na primeira atividade, ok? Né? Isso. Toda essa regra aqui. E aí você tem o segundo painel aqui, que é o que você quer exibir na segunda atividade. Sim, isso. Tá. Esse aqui é o painel RH. Esse aqui é o painel... painel. Funcionário. Certo. Solicitante. Fazer assim, ó. Painel solicitação. E esse daqui vai ser o painel RH. Certo. Tá, então tu quer exibir esse aqui. Vamos dar uma olhadinha nas regras aqui que tu colocar. Aqui é A regra de exibição. de Eu não estou mexendo nessa descrição ainda. Controle controle de exibição, né? Pronto. O que estás fazendo aqui? Uma verificação de qual é a atividade Atividade 2. da função aqui, né? Atividade. Isso. Está pegando o identificador da instância, pronto. A atividade que está atualmente. Beleza. Então, se a atividade for 2, eu vou fazer o quê? Vou deixar o RH visível e habilitado. Onde é que está sendo chamada essa regra? No carregamento? Esse que também... Faltou isso. Não. Esse carregamento está aqui, né? Então, no carregamento tem que chamar a controle de exibição. Então, vai adicionar aqui, ó. Executar outra regra. Executar outra regra. Chama aqui o controle de exibição. Beleza, tá aqui. Vai ser a primeira coisa que vai acontecer. Vou chamar ela, depois eu verifico essas coisas. Vou fazer um teste. Cadê a nossa instância? Atualizar aqui. Opa, acho que agora foi. Pronto. E aí a segunda coisa que você precisaria fazer aqui é deixar esses campos, né, tanto exibindo o que foi selecionado, tem esse detalhe também, Sim. exibir o que foi selecionado, e eu preciso desabilitar toda essa área aqui. Eu vou deixar essa tarefinha para ti. Desabilitar? A parte desabilitar é assim, ó. atividade? Isso. Tu vai desabilitar na segunda atividade todo esse painel, o painel da solicitação. Então, vai fazer aqui, ó. Cadê a regra? Controle de exibição. Então, se eu estou na atividade 2, o que eu vou fazer? Com o painel RH, eu vou exibir e habilitar. E com o painel solicitação, eu vou desabilitar. Mas o RH, no caso, desculpa, eu não sei se eu entendi. Não tem que ter informações para verificar certinho se a pessoa preencheu, certo? Ou ele só precisa ter o campo lá de assinatura? É que essa parte. Aqui? Põe nessa atividade, nessa segunda atividade. Porque aqui não está exibindo, entendeu? A ideia é que exibe isso aqui. Tá. Aqui sim. Tá. Entendeu? Isso aqui tem que ficar aberto. Tem que ficar aberto então, e ineditável. O que vai fazer aqui? Tu vai rodar essa regra. Quando você seleciona aqui, você não roda uma regra para exibir? Então, no carregamento dessa atividade aqui, tu tem que rodar essa regra para exibir. Entendeu? Sim. Vou fazer uma chamada dela de novo. Aí tu pode fazer isso aqui, ó. Aí, como eu disse, é questão de hábito mesmo, que vocês vão pegando essa questão das regras. Porque, assim, você pensa na execução de um sistema, tá? Aí o pessoal que está mais familiarizado com programação vai entender. Quando você executa um método, né, qualquer linguagem de programação, ele vai executando ali de cima para baixo. Então, cada linha de regra, ele vai executando. Tá? Então, aqui, como é que está funcionando? Vamos imaginar que cada caixinha dessa de regra aqui ó, é um método que você criou. Tá? Então, qual o primeiro método que você vai iniciar? Esse aqui, ó.
Carregamento do formulário. Então, quando o formulário carregou, ele vai chamar essa regra. E aí, o que é que ele faz? A primeira linha, ele vai chamar a regra controle de exibição. Aí entramos aqui. E ele vai executando. Verifica isso, executa isso. Daí volta para cá. E executa essa parte toda. Entendeu? Aí, eu preciso encaixar mais alguma regra aqui. Aí eu vou lá e faço a chamada dela aqui para que no carregamento ela venha acontecer. Tá? Aí é macete mesmo, tá? Essas regrinhas de exibição de campo, como essa daqui, tá? Normalmente a gente tem duas chamadas dela. Uma chamada é na execução mesmo, que é essa que você fez, né? Quando o usuário está preenchendo e tal. E outra é uma regra de exibição, tá? Que é aquela que já saiu do usuário que preencheu, mas eu preciso exibir isso para outra pessoa. Então, eu preciso chamar a regra e exibir os campos desabilitados. Sim, entendi. Mas aí você depois dá uma revisada nas regras aqui, na ordem de chamada delas, que aí você consegue fazer. Mas aqui, beleza, ó, se eu atualizar agora, ele vai fazer, né? Ele deixou tudo desabilitado aqui, na primeira parte, né? E a segunda parte está habilitada aqui, para que o pessoal da RH possa fazer. No caso, ele vai fazer apenas a assinatura. Aprovando, né? Ou ele pode retornar. Vai fazer o ajuste. Beleza. E é Conta aqui isso. outra coisa, ó. Quando eu tenho um retorno para ajuste, o que é que vai acontecer aqui? Né? Então, a pessoa que preencheu essa primeira parte aqui, ela precisa ver tudo que ela preencheu e ter a possibilidade de editar, né? Mas ela precisa ver também a parte do RH. Entendeu? Porque voltou para ajuste, ou seja, passou pelo RH e voltou para ele. Então, o que é que o RH fez? E aí você pensa que o RH precisa de um campo aqui para fazer alguma observação ou utilizar a observação aqui. Para que a pessoa receba isso do outro lado e diga, faltou isso aqui, beleza, vou responder aqui e mandar o ajuste solicitado. Tá, mas bacana aqui, já isso encerra o processo já, né? Sim. Aprovou e já foi aqui. Vai para o RH formalizar. Essa outra parte eu não mexendo. Aqui não, né? Não. Pronto, dá uma mexida, tá? Dá uma Sim. ajustada nesses pontos e tá fluindo bem. É só questão de realmente praticar mais as regras aqui. Mas ficou legal. Outro detalhe, tenta tirar isso aqui, na configuração da atividade, tá? Sim, É lá na configuração instância. Aí você vai conseguir tirar. Atividade. Ficou lento. Configuração, instância. Aí você aqui, desabilita aqui. Ação e retorno. Atividade anterior. Show de bola. Voltando agora para o cliente. Cliente, a gente vai precisar de mais e aí, cliente? para entregar. Dá esse prazo aí para gente. Isso. Olha aí. Esse cliente é bonzinho demais. Vamos lá, quem vai ser o próximo aí? Pode ser o meu. Que eu tô responsável no caso. Tá, beleza. Deixa eu pegar aqui. Tudo aberto aqui, deixa eu fechar. Qual é o que tu estás responsável, Tiago? É o da internet, é? Contratação? É o meu. O do Jeff, tô responsável pelo do Jeff. É esse aqui, né? Sim. E Vamos lá.
O processo começa, né, com a parte da escolha da empresa, aí é uma lista simples entre, no caso, tem 3 empresas atualmente. Dentro de aí eu posso escolher a empresa, vai aparecer quais são os planos que cada empresa tem. Aí efetuar uma escolha. Tá com esse erro tá com o erro qual é o nome da notificação, porque estava certo, mas um deles estava dando errado, aí eu fui mexer e agora todos estão com problema. É a mesma questão das regras lá, tá? Então, quando você seleciona, selecionei primeiro esse. Tá? Aí, no caso, você deixou isso aqui visível e obrigatório, né? Sim. Esse campo aqui. Quando eu seleciono o segundo, o que tem que acontecer? Você vai exibir o segundo como visível e obrigatório, mas tem que esconder o outro e deixar não obrigatório, o primeiro. Entendi. Tá. Entendi. Acredito que faltou isso aí. Então, toda vez que eu mexo em um deles aqui, os outros já tem que ficar invisível e não obrigatório. Entendi. Tirar a obrigatoriedade dele também. Beleza, deixa eu dar uma atualizada aqui. Aí vai na manha, né? Tá no bug aqui, ó. Aí eu vou selecionar uma só e evitar o bug. Mas aqui ainda tá. Porque antes a empresa 1 e a empresa 3 não estavam dando problema, mas a 2 estava. Aí eu fui mexendo nas regras e agora todas estão com problema. Fez o inverso, né? Em vez de tirar, expandiu. Beleza, selecionei aqui a empresa 1 e o plano 100 mega. Isso, aí agora é só caminhar. Agora essa primeira etapa é só isso mesmo. Beleza. Aí agora vem a etapa de cadastro do cliente. Ele está pegando já o nome do cliente, né? Que é o nome de quem começou, quem iniciou o processo, que em tese é o cliente. Aí campo preencher com as máscaras CPF, data de nascimento, não pode, avisa se botar uma data como menor de idade. O e-mail está com a máscara obrigatório.com, mas o .br não acaba não chegando. A ser obrigatório, pode botar ou não, né? O campo de telefone, que caso a pessoa tenha um telefone fixo, ou de celular, que pelo menos é obrigatório. Uhum. A seleção de estado e cidade. Peraí, ficou confuso agora. Deixa eu botar aqui um correto. Viagem em Maceió é complicado. Aqui é só questão de regra, tá? Dá uma verificada depois. Estado civil, ok. Aí, depois de tudo preenchido, é isso. É mais bastante coisa para preencher. Aí pode passar para o próximo. Aqui já é um formulário de agendamento da data de instalação. Uhum. Aí, escolher o dia, não pode ser uma data anterior, tem que sempre
sempre ser um dia após o atual, pelo menos. A hora. A hora eu não precisou, acho que de uma regra que ele bota. Ele não permite letras. Precisaria de uma regrinha aqui, horário comercial. Bota um horário, entendi. Um campo para botar o nome da pessoa, né? Nome do cliente. Poderia puxar também, né? Pois é, ele tava para puxar, mas como veio um negócio lá na frente, aí eu botei manualmente para. Uhum. Uma observação extra, sim. Teste. Algum campo de que se o cara tem alguma observação sobre o cliente, sobre o atendimento, alguma outra coisa para saber. Uhum. E aí aí esse formulário é isso, aí passa em frente para o próximo agora. Beleza, só um detalhe aqui, ó. Questão de usabilidade só, tá? Não é nada errado. Essa questão das notificações aqui, essa notificação que aparece, que pula na tela, né? Geralmente ela é corretiva, né? Ou é de finalização, por exemplo. Tá tudo certo, eu acabei de enviar. O SE faz isso, né? Quando eu mando aqui, ele coloca ali, né? Formulário salvo. Tá? Observações e coisas, a não ser que seja algo realmente que o cliente não pode deixar de ver, a gente coloca direto. Tanto poderia ter usado Entendi. aqui, ó, o placeholder. Entendi. Aqui nesse campo, que escreva a sua mensagem aqui, para não ficar pulando na tela. É só questão de usabilidade. Tá? Entendi. Às vezes o cliente, ele reclama com isso aí. Show de bola, vamos lá, avançando. Agendei, agora caiu para... Agora seria a ficha do técnico. Isso. Aí ele quando tá carregando, não sei se é o do sistema, né? Ele demora um pouco para esconder o primeiro. Aí aquela questão da execução das regras. Aí vocês vão perceber que quando a gente tem ali um caminho grande, né, entre as regras, desde o carregamento até chegar na regra que eu quero, ele demora um pouquinho, né, o responsivo tem muito disso. E aí a gente tem que buscar formas de burlar isso, é por isso que eu deixo tudo oculto. Entendi. E aí, para o usuário vai aparecer tudo oculto, só vai pular na tela aí o que ele precisa. Se não acontece isso aqui, ele realmente tem essa demorazinha. Aí o cliente, oxe, sumiu o negócio aqui. Tá ligando. Aí tem essa tabela, né, com esse formulário, que é onde beleza. Aqui é aquele desafio lá, né, que eu coloquei. Só que, assim, o desafio, ele tá metade do dinheiro completo, porque dá para incluir, tem a ficha, né, para inclusão, só que eu não estou conseguindo, estou me batendo bastante principalmente acho que tem que usar o SQL lá, o conjunto de dados, para quando isso for preenchido, ele puxar para a tabela. Todos os dados, no caso, que eu queria botar o nome do cliente, o nome do técnico, a data e o tipo de atendimento. Não entendi. Deixa eu ver. Aqui dentro desse campo tu quer preencher, Não. Depois que preencher isso, depois? ele aparece na tabela. Vou jogar aqui em manutenção. Uma assinatura do cliente, assinatura do técnico. Para exibir aqui, né? Isso. Dá uma olhadinha. Cliente fecha o olho. Agendamento de data de visita. É esse aqui, né? Isso. Tá aqui, ó, tabelas e campos. Você vem aqui em campos. Deixa eu ver aqui. Eu já tentei botar os próprios campos que são preenchidos, mas agora esses aí são os campos que foram criados
numa tentativa de fazer dar certo, esses são os campos que foram criados que eles recebem um valor do conjunto de dados. Aham. Deixa eu ver aqui o nome do técnico. O nome do técnico. Aqui. Aqui não tem muito. Ah, porque tu está preenchendo dentro da grid, tu está preenchendo com o conjunto? Não entendi. E aqui, para exibição na grid, é só tu selecionar, igual eu fiz agora. Não, por exemplo. Pois é, porque eu tinha selecionado e eu não estava conseguindo fazer aparecer. Eu já tinha testado 2 vezes, né? Aham. Tanto que eu troquei todos os nomes, tentei botar uma fonte de dados, tentar mexer com SQL para ver se funcionava, mas sem sucesso. Entendi. Às vezes é um bugzinho. Esse ambiente também está um pouquinho lento, mas normalmente é só colocar aqui, tá? Então, você listou aqui, aí não sei os tipos, assinatura eu acho que não aparece. Uhum. Campo ali que não vai aparecer, mas de texto ou lista, ele vai aparecer lá. Pois é. Pode ser que, tipo assim, Aqui. deixa eu ver. Porque o formulário, eles não estão com a mesma tabela, né? Tanto o formulário de agendamento, ele é diferente do formulário o formulário da visita técnica, e os dois cada um tem sua tabela. Isso pode ser uma problemática também. Você vai ter que ficar migrando esse dado de um formulário para o outro, né? Sim. Pode ser também, mas assim, normalmente na grid, na tabela aqui, é só selecionar o campo que ele deve exibir. Se demorar, confia no processo, é alguma coisa do servidor mesmo. Mas aqui ele preencheu direitinho. Eu marquei aqui manutenção, João. Só os dias que eu marquei, né? Tá aqui. Certinho. Ele só Conjunto, né? ele não consegue ao mesmo tempo deixar na mesma fileira assim, se o que foi preenchido no agendamento, ele não fica na mesma linha do que foi preenchido do formulário da visita técnica. Ele conta como se fosse duas linhas diferentes, 2 linhas de dados diferentes. Mas são formulários diferentes, né? São. É por isso. Tem que ser o mesmo formulário. Porque aqui eu tenho 2 registros, né? Eu tenho um registro de um formulário aqui e um registro de outro. Se for o mesmo registro, aí ele coloca tudo junto. Entendi. Então, se eu pegar eu excluir mesmo outro formulário e, tipo, acabar refazendo tudo em um formulário, ele vai aparecer tudinho. Vai sim. Você pode unificar, né? Pegar os dados do formulário e colocar nesse. Isso. Deixa tudo em um formulário só. Assim, um exercício que eu digo muito para o pessoal é tentar usar o mínimo de formulário, até porque isso influencia no que a gente cobra para o cliente, tá? Sim. Eu não cheguei a falar de métrica com vocês, mas assim, quando nós fazemos o levantamento dos processos, né, uma das características que define se o processo é baixa, média ou alta complexidade, o que influencia no valor, é a quantidade de formulários. Então, a gente sempre tenta fazer o mínimo de formulários possíveis. Entendi. Isso aí dá uma unificada que dá certo. Então vou tentar. Então, aí, continuando o processo, seria isso, né? Que a intenção é que, depois de preenchido, possa ser usado até para controle isso, né? Para saber, foi na mesma pessoa, foram 3 visitas de manutenção até conseguir dar certo. É a intenção dessa lista. Aí, após isso, tipo, se
ocorreu tudo corretamente, deu tudo certo, a gente é só clicar em finalizado, já termina tudo, né, tudo correto. Mas caso teve algum problema, aí, então a gente envia para um novo agendamento, que é para agendar a manutenção, no caso. Uma nova manutenção ou a primeira. Posso mandar aqui, ou finalizar se deu tudo certo. Isso. Show de bola. Aí pensando na capacidade do usuário, esse bicho complexo que mexe com os processos. Ele pode marcar aqui, ó, que não deu certo, né? Que ele vai precisar da manutenção e clicar em finalizar. Aí a gente precisaria ter um controle, né? De dizer, ó, se você marcou que deu certo, você não pode voltar. Se você marcou que precisa Sim, voltar, entendi. você não pode finalizar. Tem que ter esse Uma controle. espécie de aviso. Então, Tem que ter uma entendi. verificaçãozinha aqui. Mas aí é bem tranquilo, tá? Aí pode passar assim, que aí fica na mão do usuário também. Tem duas possibilidades. Uhum. Você pode jogar isso na mão da pessoa e se ele errar, a culpa é dele, foi ele que errou. Ou a gente coloca um controle para evitar que o bendito do usuário consiga fazer isso. Mas beleza, aí isso aqui encerra, né? Aí encerra o processo. Show de bola. Pronto, cara. Tenta só unificar essa questão dos formulários, que aí tu vai ter uma facilidade maior de criar regras e de ajustar esses campos. Tá bom, entendi. Bom. E aí fica completinho. Beleza. Show de bola. E agora, chegou a hora. Qual é o próximo? Cadê? Vamos lá. Eu tô com o do Thiago. Thiago é o instrumentação, né? É. Esse aqui. Tá com ele aberto aí? Não, eu tô até deslogado. Vou desbloquear aqui. Pronto. Manda abraço. Nessa primeira parte, eu deixei, depois de muita luta com as regras no formulário, eu consegui deixar em exibição essas três primeiras partes, que é interessado ao usuário, para colocar os dados pessoais, os dados de endereço e anexar a documentação. CPF. O RG não está como obrigatório, porque daqui a uns anos não vai existir mais a numeração, né? Visionário. Regrinha aqui. Menino de 18 anos, beleza. O e-mail eu deixei de forma livre, porque muitas pessoas têm várias formas de ter e-mail, né? Como se trata de uma inscrição de curso. Até assim, essa questão de regra, ou de máscara, né? Para campos, a gente geralmente coloca quando o campo ele tem alguma necessidade de estar naquele padrão, sabe? Por exemplo, o CPF normalmente a gente usa para identificar a pessoa. Então, assim, se eu não tenho um padrão de CPF entre todas as instâncias, isso dificulta a consulta depois. Tá? O e-mail não é tão relevante nesse sentido de você ter uma máscara para dizer que o e-mail tem que estar naquele formato específico. Mas se a pessoa colocou o e-mail errado, ela não vai receber a notificação. Felizmente. Tá? Mas, assim, não é algo essencial para o processo, né? A não ser que seja, né? Por exemplo, é um processo de criação de usuário a partir do e-mail. Então, eu preciso que esse e-mail esteja correto, que ele funcione. Entendi. Eu tenho outras formas de verificar, né? Por exemplo, o pessoal usa muito a questão de
de confirmação, né? Então, você escreve o e-mail num campo, tem outro campo de confirmar e-mail. E você faz a comparação entre os dois e vê se está correto. Verdade. Então, tem essas formas de tratar isso. De Mas verificar, né? máscara é essencialmente para campos que realmente são essenciais para o processo. Não é obrigatório ter máscara em tudo também. Uhum. Naturalidade. Tá aqui. Contato 2 eu deixei opcional, gênero. Para facilitar, eu deixei dessa forma, né? De ter mais um controle da quantidade de informações. Isso. Não fica carregado, né, para o usuário. Isso. E o busca certo não pegou, a gente vê. Eu tentei, depois de várias vezes, colocar aquela forma automática, não consegui. Ele está com problema mesmo. E aí são os quatro documentos que são obrigatórios, né? O RG frente e verso, CPF e o comprovante de residência. Esses dois últimos são opcionais, caso tenha um documento complementar. Beleza. Pronto, finalizada a primeira etapa. Vamos em frente. Tá acontecendo a mesma coisa que o do Thales. É a mesma ideia, tá? Deixa Sim, ó. a execução. Isso aqui o usuário fica olhando tanto, rapaz. Já aconteceu isso com a gente. Quando a gente começou a usar o formulário responsivo, né? A gente começou a se deparar com essa situação. Aí o cliente começa a dizer, não, tá sumindo as coisas aqui. Não, cara, tá sumindo nada, não. Nessa parte aí ainda falta eu configurar, porque o que eu desejo, né, é que assim que selecione a forma de pagamento, apareça aqueles campos aí embaixo, no caso do Pix, um link para ter uma chave Pix, um boleto, um link para gerar o boleto. E no caso do cartão de crédito, aqueles campos que devem ser preenchidos com os dados do cartão. Beleza. É só carregar aqui alguns campos, né? É tranquilo. No dia que eu paguei no Pix. Aí, no caso, tá para... Essa parte já é a parte da instituição, que ela vai checar os dados que foram já preenchidos. E nesse último campo tá inst, porque foi uma forma que eu encontrei para mim não me perder lá no formulário, na hora de organizar as regras. Sim, sim. Que é a instituição, né? Aí ela verifica a documentação e seleciona. Se tiver completa, ok. Se não tiver completa, vai aparecer o campo e quais os documentos que estão faltando e vai ser obrigatório o preenchimento. Show. No caso aqui, se ele disser completa, ele vai em frente, né? Isso, se tiver completo, ele vai em frente. Tá. Está completo. Vou enviar aqui o pagamento do boleto de matrícula. Aí é a mesma situação da pré-matrícula. Ainda falta aqui. Complementar com... Só uma dúvida, tu tá usando o mesmo campo do anterior? Não, são campos diferentes.
São diferentes. Beleza. Então, um campo de pré-matrícula e o outro de matrícula. Agora vai ser boleto. Preparar para entrar. Nessa parte, a instituição ela vai emitir o contrato. Como geralmente secretarias que se encarregam de toda essa parte de inscrição, eu imagino que já tenha um pré-formulário, né, um pré-contrato já carregado, só para inserir as informações do candidato, né? E aí vai inserir esse contrato e vai ser enviado para assinatura. Uhum. Aqui, só abrindo um parênteses, né? Como a gente não chegou nesses pontos ainda avançados de integração com outros componentes, mas o SL consegue, né, pegar ali no SL Documentos, por exemplo, um modelo, eu cadastro um modelo de contrato ali no SL Documento, né, modelo outro. Era isso que eu queria fazer. Eu queria achar uma forma de fazer essa ter algo já associação. pré-determinado e deixar já bonitinho aí só para ser preenchido. Dá para fazer, agora não é tão simples, né? É algo mais complexo aí, mais avançado. Entendi. Mas aí, lá para frente a gente vai estar vendo isso aí, tá? Aí o SL tem possibilidade aqui, né? Nós podemos cadastrar um modelo no Word lá no SL Documentos, numa categoria qualquer, e ao carregar aqui, né, ao criar um documento novo, ele vai pegar as informações do teu formulário aqui e preencher o contrato. Ele já consegue fazer isso. Ele tem o contrato todo preenchido com as informações de formulário, né, só para uma revisão e posterior assinatura. Interessante. Isso é bem legal. Fica esse gap aqui para a gente trabalhar isso depois. Beleza, então colocou o contrato aqui. Vai enviar para o candidato. Aqui ele recebe para assinatura. Isso. O bugzinho aparecendo. Aí ele vai... No caso aqui, ele seria baixar o contrato primeiro, né? Isso. Ele teria que baixar. Tu pode exibir o anterior. Exibe o anterior, verdade. só que desabilitado, aí ele baixa, assina e coloca nesse. Perfeito. Assinou, ok, para frente. E aí vai chegar a parte da preparação para a entrega do material. Aí já é com a instituição. A instituição vai sinalizar que está pronto para entrega. Aí isso vai aqui vai informar. notificar ele ainda. Vai informar ele, aí ele tem que buscar. Isso. Nessa última etapa, tem a confirmação do sim ou não. Se não for entregue, vai habilitar o motivo. Beleza. Aqui tu usou um formulário só, né? Isso, usei um formulário só. Show de bola. Eu vi muitos gaps aqui que a gente consegue usar mais para frente, tá? Infelizmente, nós não temos tempo hábil para avançar tanto, né? Vocês já vão ter que entrar na parte de tutoria, mas a gente vai tirar um momento para isso. Tá? Eu quero continuar esses processos aqui, né, trabalhando, melhorando eles com funcionalidades que vocês vão dominar mais para frente, tá? Para que a gente possa usar eles como uma forma de estudo mesmo, né? Trabalhar em cima. Então, tem vários gaps bacanas aqui nesse processo que dá para a gente usar. Na questão dos e-mails, chegaram a testar? Eu nem sei se esse ambiente de teste está enviando e-mail. Acho que não. Não sei se está. Beleza. Agora falta só a resposta do cliente. E aí, cliente?
Está incrível. Muito bom. Rapaz, olha só. Não pode não, cliente assim. Não, assim, eu digo que está incrível porque esse processo aí, ele é baseado num lugar que eu trabalhei. Onde eu trabalhei, a gente não tinha nada. A base de dados era um celular. Nossa. Isso aí está incrível. Tô te falando, tá incrível. Não, mas é muito bom mesmo, Jefferson. Parabéns. Isso a gente vê também, né? Tem vários clientes que tem ali uma planilhazinha, tem umas anotaçõezinhas, que quando a gente faz um processo é outro mundo para eles. Né? Tá, vamos lá. Deixa eu fazer o seguinte, ó. O que é que eu vou fazer aqui? Daqui para frente, né? Ainda vai ter o do Alisson e o do Pietro, que a gente vai ver no próximo encontro aí. Tá? Mas, infelizmente, não vai dar para a gente trabalhar tanto em cima desses processos agora. Tá? Até porque vocês vão ter que entrar em outra fase. Então, o que é que a gente vai fazer? Tá? Eu vou pegar esses processos de vocês, eu vou passar um pente fino neles. Tá? Ué, o Davi tá aí? Fala, Davi. Então, eu entrei aqui, eu estou num cliente aqui, que a gente está num acompanhamento aqui do cliente no carnaval, aí deu uma paradinha aqui, aí eu entrei para ver. Não posso falar muito, porque aqui às vezes fica muito barulho, aí vocês vão atrapalhar vocês aí. Mas só para dizer que o meu, eu não cheguei a terminar, eu consegui fazer algumas coisas, mas fiquei parado em uma outra lá de lista, que fiquei meio complicado, não sei porque, eu acho que eu estava muito cansado também, aí não estava conseguindo fazer, não estava dando certo, aí, poxa, era tarde da noite, e eu não estava conseguindo terminar, mas na próxima capacitação eu mostro o meu. Beleza. Pronto, então o que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu vou pegar o processo de vocês, depois de todos apresentarem, eu vou pegar os processos de vocês e eu vou fazer uma lista de melhorias, tá? Uma lista de coisas que a gente vai precisar melhorar ao longo da nossa jornada aqui. Tá? Claro que não vai ser para agora, mas assim, eu quero combinar com os tutores aí, para que vocês dediquem um tempo a esses processos ainda. Né? Conforme vocês forem aprendendo, vocês vão pegando essas informações. Isso para direcionar, por exemplo, nesse último processo aqui, eu vi que tem essa parte de documento. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou listar ali o que deve ser feito, né? Ou qual a melhoria que seria interessante fazer ali, que seria integrar com esse documento, carregar as informações no documento modelo, e vou mandar um tutorial de como fazer isso. Tá? Para que você vá lá e aplique. Entendeu? Para direcionar esse trabalho dentro do processo. Beleza? Então, vai ser essa a dinâmica em relação aos processos. Aí, isso aqui vocês vão trabalhar em momentos que vocês vão ter um tempo ali para fazer. Claro que a prioridade vai ser as atividades que os tutores vão passar para vocês. Tá? Mas é importante vocês continuarem esse estudo para que a gente termine esses processos aqui, tá? Meio que pelo menos no 90% aqui, para que ele fique bem bacana. E até possa entrar, né? Eu entendo que terminando esse processo, ele já entra ali no nosso repertório de processos aqui da suporte. Ele vai ser um processo que vai estar praticamente pronto ali e aparecendo um cliente que necessite de algo parecido, a gente já tem. Normalmente a gente guarda aqui. Então, seria o primeiro processo de vocês. Beleza? Então, nosso próximo passo vai ser esse, tá? Eu vou pegar esse processo, fazer uma listagem, e aí eu peço que vocês vão trabalhando em cima deles, vão melhorando, vão ajustando as coisas para o processo ficar 100%. Até porque a gente quer apresentar isso aqui, né? Então, chamar a Simara depois, apresentar, mostrar para o pessoal, ó, estamos aqui desenvolvendo bacana. Show? Gente, acho que ainda temos um tempinho, se vocês quiserem aproveitar para tirar alguma dúvida referente aos processos, a gente pode aproveitar. Ou então a gente encerra por aqui. Fala, Jefferson. Uma dúvida. Quando eu inicio uma instância, tem como eu parar? Tipo, excluir? Porque eu iniciei uma, só que eu fui mexer no fluxograma e aí acabou que travou
a instância. Tem sim. Olha só, vou até mostrar isso aqui, ó. Então, você tem aqui os componentes que nós estamos utilizando, né? Nós utilizamos o componente processo para o desenho do nosso processo, né, e configuração, o formulário associado a ele, e o workflow, que é o nosso executor, né? O nosso orquestrador do processo é o workflow. Então, quando eu crio uma instância desse processo, eu estou criando ele no workflow. Então, a instância fica aqui. Então, se você vier aqui, ó, workflow, gestão de workflow, né, o WF004, você vai ter as suas instâncias que foram criadas. Se eu pesquisar aqui, eu tenho todas as instâncias criadas, ó, as 3 validações que nós fizemos hoje estão aqui, ó. Tá? E aí você pode aqui, né, tendo perfil de gestor, você consegue fazer essa exclusão, ou voltar o processo para uma atividade anterior, enfim, fazer toda essa dinâmica aqui. Então, dá para excluir por aqui também. Beleza? Entendido? Beleza, entendi. Pronto, é só excluir aqui. Aí, se eu quiser voltar o processo para uma atividade anterior, vou fazer isso aqui, ó. Pegar esse, eu posso abrir o fluxograma dele. Claro que tem que ter todas as permissões, tá? Aí entra na questão de permissão, mas aqui no ambiente de teste vocês têm essa permissão. Se eu abrir o fluxograma dele aqui, ó, esse é o fluxograma da instância do processo. Aí eu consigo manipular aqui um pouco o processo. Eu sei que ele está parado nessa atividade, mas eu quero que ele retorne para essa daqui. Nesse caso, eu estou sem a permissão. Ele tem um botãozinho aqui para habilitar o item. Eu consigo retornar o processo para uma atividade anterior. Quando eu tenho a devida permissão. Eu posso também editar, né, informações. Então, estou com essa instância de processo aqui. Claro que isso aqui fere um pouquinho a segurança da LGPD, mas o sistema ele permite para o perfil gestor, né, ter um controle sobre algumas coisas. Ele vai conseguir, em alguns momentos aqui, dependendo de como você construiu, alterar alguma informação. Até colocar comentário, visualizar e tal. Beleza? Então, a parte do workflow, ele é o orquestrador. Então, eu consigo fazer um gerenciamento das minhas instâncias a partir daqui. Tá? É até um componente interessante para a gente dar uma geral nele depois, porque ele tem algumas funcionalidades bem legais em questão de gestão mesmo do andamento das coisas. Tá? Normalmente, os consultores não entram muito nisso, mas você tem aqui, por exemplo, dentro do workflow, você tem o painel de controle. Isso aqui para o pessoal de TI, né, do órgão, do cliente lá e tal, ele consegue fazer o gerenciamento de todas as instâncias de processo que estão em execução atualmente. Tá, então, sei lá, pode acontecer de alguém iniciou um processo, o meu processo deu um bug aqui, não está funcionando, não chegou para outra pessoa, o que é que eu faço? Falou com TI, ele vem aqui, ó, painel de controle, e ele vai conseguir ver todas as instâncias por tipo de processo que estão em execução, né, pela situação, ele consegue ver tudo aqui. Tá, então, deixa eu pegar um exemplo nosso aqui. Acho que eu nem consigo, mas vamos lá. Eu posso pegar aqui, ó, esse processo teste. Eu sei que tem 7 instâncias em dia, no total de 7 instâncias. Era para estar aparecendo um número aqui, mas eu acho que o SE está meio lento. Aí eu vejo aqui, com quem estão essas 7 instâncias? Ó, então, estão todas com Lucas. O Lucas foi quem testou esse processo. Então, eu quero modificar isso. Eu posso redefinir o prazo das instâncias a partir daqui, posso alterar o executor, estão todas com Lucas, eu posso mudar aqui, mandar para outra pessoa, eu posso simplesmente executar. Tá? Então, eu tenho o perfil de gestor, estão com Lucas, mas eu posso chegar aqui, eu quero executar essa atividade aqui. Eu vou lá e executo. Isso é um poder para ser usado com cuidado. Tá? Mas é um gerenciamento bem bacana da parte do TI, né, para controlar aqui as instâncias. Beleza? Então, toda essa parte de gestão aqui, ó, é o que você vai usar para fazer a gestão das suas instâncias. Pode excluir e fazer a alteração. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aí, pessoal.
E, Jonathan, uma dúvida. Aquela parte lá do meu processo, da tabela, se eu quiser puxar alguma informação dali para o portal, só estando daquele jeito já funciona ou tenho que transformar, tipo assim, em SQL, entendeu? Fazer alguma fonte de dados, algo do tipo. A gente já pode ver isso aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um portal. Eu criar aqui. Vai ser um portal único para vocês, tá? Para a gente não ficar inchando também o ambiente de teste. Vou criar aqui, ó, portal capacitação. Imagenzinha aqui. Eu salvei. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou criar algumas abas aqui e vou colocar uma aba para cada um de vocês. Aqui, análise. Então, criei para cada um aqui. Vou compartilhar aqui com vocês esse portal. E vocês vão ter o poder de edição dele. Ô, boy, coloca o meu Alisson, porque fica Alisson no canto. David no outro. E manda ter muito nome, Dom Pedro. Hoje eu vim para a Regional Centro-Oeste e pedi a Jerônimo o link, né, da prefeitura, que eu nem sabia mais. Ele disse, boy, vou olhar aqui, teu usuário. Aí tava lá, Davi Salles. Poxa, 200, eu tenho 200 usuários, tudo com nome diferente. É complicado você, viu? Eu vou colocar aqui, ó, Alice. Eu tava falando para Jerônimo, eu disse, não, é o boy que faz isso de propósito. Pior que não, cara. Quem criou teu usuário lá, acho que foi Douglas ou foi Lucas. Poxa, bicho. O pessoal nem sabe que teu nome é Alisson. Não, outro dia, sabe quem tava me zoando? Foi o Cleito. O Cleito chegou falando Alisson lá, e eu calado, né? Olhando, nem tava. Aí ele, eu sei que seu nome é Alisson e que você não gostava desse nome. Aí eu, eita, tu tá falando comigo? Ó, vou colocar algumas coisas aqui, tá? No início, eu vou colocar aqui as minhas tarefas, né, para facilitar a vida de vocês. Cadê? É assim, né? As minhas tarefas. Vou deixar aqui. E vou colocar aqui, ó, da parte de workflow, vou colocar o iniciador. Vou colocar os processos de vocês aqui para facilitar. Mas, primeiro, eu preciso ver aqui, ó. Então, para colocar o processo aqui no portal, eu preciso que o processo tenha alguma versão liberada, né? Então, eu vou ver os processos de vocês aqui, se tem versão liberada para eles. Vou pegar aqui primeiro a alocação de livros aqui. Ele está na revisão 01, então eu já tenho uma revisão dele. Eu vou liberar aqui, ó.
Eu liberei uma revisão, tá? Vou criar uma nova, né, para a pessoa poder editar depois. Mas a revisão 01 eu já posso utilizar ali no portal. Eu vou lá no meu portal e eu vou adicionar ela aqui, ó. Vou selecionar esse processo. Não peguei o nome. Vou pegar o nome dele. Locação livres. Locação livres. Já está aqui. Já posso iniciar ele por aqui, em vez de ter que abrir o fluxo. É a mesma coisa eu vou fazer nos outros. Agora me perdi, eu coloquei aprovação férias, locação livres. E ele está com ele aberto. Vou quebrar ele. Estou só fazendo aqui para deixar bonitinho ali o portal para vocês. E aí eu vou entrar nessa parte, tá, da pergunta. E levar as informações para um portal. Qual que está faltando? Instrumentação, né? Esse mesmo. Esse mesmo. Prontinho. Então, estão aqui os 5 processos. Podem ser iniciados por aqui. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu posso criar já uma análise, né? Como nós temos instâncias iniciadas nos processos, tá? Então, eu consigo ir aqui, ó, na parte de workflow, né, onde eu vou gerenciar minhas instâncias. Então, workflow, gestão de workflow, é 004. E eu vou pesquisar aqui um dos processos. Qual foi? Quem foi que perguntou? Qual é o processo? Então, se dava para o processo de internet, contratação de internet, de empresa de internet. Internet, contratação de internet residencial. Vou filtrar por ele aqui, tá vendo? Uhum. Tá fazendo o filtro, ó, eu estou vendo todas as instâncias que existem dele. Tá? Aí volta aquela questão que nós comentamos no último encontro lá, de eu poder fazer uma análise desses dados aqui que estão sendo listados. Tá? Então, eu consigo analisar por instância, por atividade ou por histórico. Tá? Ou então eu posso utilizar aquele SQL padrão lá. O que é que vocês acham? Quer usar o SQL ou quer gerar por aqui?
Eu acho que vai ter que ser por SQL, né? Porque se quisesse puxar da tabela de informações, ele poderia. Vamos lá, então. Então, o que é que eu vou fazer? Ó, aqui é uma possibilidade, tá? Eu posso gerar a visão por aqui, a análise por aqui. Mas vamos lá no Analytics. Vou abrir aqui o SE Analytics. Vou cadastrar um painel de análise. Cadastrar uma nova análise, na verdade, né? Aqui, ó. E aí eu vou lá no nosso chat, eu vou pegar aquela consulta padrão que nós fizemos. Assim que destravar aqui, eu pego. A gente foi que eu travou aqui o chat. Opa. Vamos lá. É esse aqui, ó. Eu mandei para vocês aqui essa consulta padrão. Eu posso pegar essa consulta, copiar. Daí vamos aqui. Vou botar teu nome, tá? Tá. E aqui eu vou colar. A única coisa que eu preciso preencher nessa consulta é o identificador da tabela do formulário principal do meu processo. No caso do teu processo, como é o nome do identificador dessa tabela? Se eu pegar aqui uma instância, para pegar um atalho, qual seria o formulário principal? Eu tenho 4 aqui, né? Isso. Vou pegar um deles só, tá? Vou pegar só um deles. Deixa eu ver. O No mais caso, relevante. eu queria poder, por exemplo, usar no portal essa tabela. Entendi. Essa daqui, tu quer essas informações aqui? No caso, essa tabela de visitas, se eu tipo, usar as informações dela no portal. Ah, legal. Pronto. Eu vou pegar esse formulário aqui, agendamento de data para visita do cliente. Deixa eu pegar só o identificador desse formulário, tá? Vou ver aqui o formulário. O formulário é esse aqui. Eu quero só o identificador da tabela desse formulário, que é esse aqui, ó. Agendamento. Tá? E volta lá na nossa análise. Agora eu vou substituir essa parte, ó. ID da tabela do formulário principal. Eu colo aqui, agendamento, já consigo executar. Então, ele traz para mim todas as instâncias com as informações do teu formulário principal. Então, tá tudo aqui. Tá? Só tem um detalhe aqui. Tu tens uma grid ali no teu formulário principal, né? Uhum. Então, para que eu traga os dados da grid, lembra que a grid é o quê? É um outro formulário associado ao formulário principal. Né? Então, para que eu pegue essa informação, eu tenho que fazer uma junção, a gente chama de join, né? Eu vou fazer um join na minha consulta para buscar essas informações aqui. E aí, como é que eu vou fazer esse join? Olha só. Cadê? Deixa eu ir lá no formulário, para facilitar a nossa vida. Formulário. Pega só o teu formulário aqui. É esse, o agendamento, né? Isso. Ó, se eu abrir essa tabela aqui, eu consigo ver todas os relacionamentos que existem. Os relacionamentos. Isso aqui é relevante para nós. Tá, ó, então, eu sei qual é a grid que guarda as visitas técnicas. É essa daqui, né? Não, é a de baixo. Essa daí, acho que essa daí Essa aqui. foi... essa daí que tá lá, se não me engano. Pronto. Então, eu já tenho aqui, ó, qual é a chave estrangeira que faz esse relacionamento, né? A origem e o destino. Entendeu? Então, ele vem da tabela de visita técnica até a tabela de agendamento por meio desse campo aqui, dessa chave. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou copiar esse nomezinho aqui. Vou ter que abrir só o para poder copiar. Vou copiar aqui, ó, visita técnica. E eu vou fazer um join, né, fazer uma junção
da tabela agendamento, que eu já tenho ela aqui em cima, com a tabela da grid. Vou fazer aqui, ó. Join, é uma tabela dinâmica, então tem aqui o DYN antes do nome da tabela. Vou chamar de grid. E aí, como é que é feita essa junção? Eu preciso identificar os campos que fazem referência um ao outro. Então, na minha tabela grid, eu sei que o identificador dela é esse aqui, ó. Esse aqui é a minha chave. Então, eu vou pegar o nome dele aqui. Volto lá na consulta. Como é uma chave, né, uma chave ou estrangeira ou chave primária, sempre vai ter um OID no início, tá? E aí eu coloco o nome dela. E ela faz referência ao ID da tabela principal, que é esse aqui. Se eu executar, a teoria é para trazer. Então, ele trouxe aqui, ó, ele diminuiu a quantidade. Por quê? Porque eu fiz um inner join. Então, eu só estou trazendo aquilo que tem alguma coisa na grid. Os que não tem nada na grid, ele não está trazendo. Tá? Aí aqui é questão de SQL, tá? A gente pode ver esses conceitos depois. Em vez de ser um inner, eu tenho que usar um left. Ou seja, eu vou trazer tudo que está à esquerda do meu relacionamento. E aí ele traz tudo, até o que não tem nada na grid. Daí vamos lá, eu estou exibindo aqui a parte do formulário. Eu vou exibir agora os campos da grid. Tá, então aqui eu tenho os dados da minha grid. Tá vendo que alguns estão vazios? Sim. Tá, e ele trouxe assim mesmo. Mas aqui eu tenho todos os agendamentos das informações. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou só pegar aqui, para não ter conflito entre as duas tabelas, porque eles têm campos com o mesmo nome, né? Vou pegar só o que eu quero, que são esses aqui. Deixa eu só pegar aqui do início. Cadê o ID disso? Atividade. Aqui. Vou pegar assinatura, pronto, daqui para frente. E o contrato e texto. Vou pegar tudo aqui. É só para não escrever muito, tá? Vou usar uma manobrinha aqui. Olha aí. Então, vamos lá. Vou colar aqui. E, além disso, eu vou trazer os dados do meu formulário principal, que é o form. Eu quero tudo dele. Vamos ver. Deu conflito no texto 1. É o mesmo nome que eu tenho no outro formulário. Então, eu tenho que mudar o nome dele aqui. Tá? O texto 1 vai ser TX1. É só mudar o nome, porque eu tenho um texto 1 aqui já, tá vendo? Sim. Pode causar conflito. Normalmente eu faço assim, ó. Quando eu coloco uma grid, né? Deixa eu selecionar tudo aqui. Eu faço assim, ó. Eu renomeio tudo com um prefixo, né? Prefixo grid com as informações. Isso vai ajudar a encontrar depois. Então, agora eu consigo, pelo nome, identificar, né? O que é da grid e o que não é da grid. Aqui, isso aqui é da grid, isso é da grid, isso é da grid. Tá, então, criei aqui uma análise. Estou trazendo todas as informações do processo, da atividade que está habilitada, né? E também do formulário e da grid dele. Então, fechando a nossa análise, né? Posso até renomear tudo aqui depois, se for o caso. Ah, entendi. Vou deixar aberto aqui e salvar. Então, eu criei uma análise. Vamos editar, não foi? Isso. Ó, criei uma análise.
Em cima dessa análise, agora eu posso fazer visões, né? Eu posso criar visões de BI aqui para exibir esses dados. Então, eu vou adicionar uma visão nova aqui, ó. Fazer uma coisinha simples aqui. Vou fazer uma listagem e depois uma contagem de quantas visitas teve cada processo. Assim que o sistema conseguir carregar. Tá aqui, ó. Lista de instâncias, vou chamar assim, tá? Quero exibir a quantidade de linhas que tiver, todas as linhas, né? E nessas linhas, o que que eu vou colocar? Eu vou colocar aqui, ó, o identificador, tá? Que seria o meu ID Process. Vou colocar... É uma música de fundo aí, mas vai passar, tá? Vou colocar aqui... Deixa eu ver, acho que é o texto 1, né? Texto 1, texto 2. Deixa eu ver o que é isso aqui. Aqui é o endereço, aqui é o nome da pessoa. Como eu não renomeei nada, né? Fica difícil de saber, mas Sim. olha os dados aqui. Aqui tem uma data. Deixa eu ver o que tem O mais data aqui. 2 eu lembro que é a data que foi marcada com o cliente, né? Pronto, é a data do agendamento, né? Isso. Parágrafo, uma observação. E... Tá. Pode carregar. Pronto, aí data, ele sempre vai colocar o ano aqui, é só você tirar, tá? Tira a formatação, aí ele vai exibir direitinho aqui, se diz, eu quero só a data, né? Dia, mês e ano. Aí ele vai exibir direitinho. Aqui está a data do agendamento, eu vou até renomear ele aqui, ó, data, agendamento. Aqui vai ser o ID. Esse texto 1 aqui é o endereço. O texto 2 é o nome do cliente, né? Eu acho. É isso mesmo. E o parágrafo é a observação. Foi tudo, atualizou. Tá aqui bonitinho. Vou colocar o ID no início. ID, data de agendamento, endereço, nome e observação. Vou botar o nome na frente. Prontinho. Então, eu tenho uma listagem aqui de todas as instâncias. Isso é uma primeira coisa. Ele está aqui ordenando tudo pelo ID. Eu posso ordenar, em vez do ID, eu quero ordenar pela data de agendamento. Então, ele já traz aqui pela data. Então, vou salvar essa lista. Essa é a nossa primeira visão. Vou salvar essa visão. Ó, já está aqui a lista de instâncias. Eu vou criar só mais uma. E aqui eu vou tratar mais a parte da grid, tá? Eu quero tudo. Vou colocar aqui, ó, quantidade de visitas. Vamos dizer assim. Vou filtrar aqui grid. Então, o nome do técnico. Não sei mais o que é nada aqui. Vamos ver. Então, só o nome do técnico. Beleza. Tá, mas vai servir para a gente, tá? E aí eu quero fazer uma contagem aqui, ó. Ah, vou colocar outra informação aqui. Eu quero o ID do processo. Pronto. Então, aqui eu tenho o ID.
E nesse ID aqui eu vou ter as visitas. Não tem nenhum com mais de um? Acho que não. Então, ah, Acho que não tem nenhum com mais de um. não, acabou que não foram Mas bem depois pode complexos. criar lá. Pode criar que vai aparecer aqui. Ó, vou fazer a contagem pelo identificador, tá? Esse aqui é o campo mais confiável para a gente contar a quantidade de instâncias. Né? Tá? Mas nesse caso aqui eu quero contar o que está na grid, né? Então, grid. Eu vou contar. Tem que ter um campo confiável aqui, que seria o ID da grid, né? Deixa eu adicionar isso lá na nossa análise, que eu não tinha colocado. Só adicionar aqui, ó. Maravilha. Ser um grid OID. Vou botar o prefixo aqui, grid OID. Vai ser o nosso contador. Então, voltando aqui. Acho que ele não atualizou. Deixa eu salvar. Abre de novo. Nas medições, eu vou agora grid OID. Eu quero fazer uma contagem distinta. Vou chamar de quantidade. Ele vai trazer para mim aqui. Tá? Nesse caso, nós não temos várias visitas para um único processo, né? Mas, quando tiver, a gente consegue exibir. Aí eu vou exibir, em vez de tabela, vou colocar aqui um gráfico de barra, por exemplo. Então, cada instância aqui eu consigo fazer a exibição da quantidade. Então, vou deixar salvo aqui. Conforme você for instanciando, você vai ver que vai atualizar. Entendi. Tá, pronto. Então, criei duas visões, ó, uma análise aqui, análise Thales, e eu criei duas visões em cima dela. E lá no portal agora, é que eu posso fazer? Vou editar o portal, adicionar dois elementos aqui, que são exatamente as duas visões que nós criamos, ó, a lista de instâncias e a quantidade de visitas. Então, eu consigo colocar aqui e aqui. Salvou, fechou. Aqui, ó. Entendi. E como elas fazem parte da mesma análise, o que acontece? Eu consigo fazer filtros compartilhados entre elas. Então, eu quero saber só desse processo aqui. E ele vai filtrar em ambas as visões. Interessante. Isso aqui é bem bacana de vocês estarem explorando, né? Depois que vocês fecharem o processo de vocês ali, instancia várias, pelo menos umas 10, né? Uns 10 processos diferentes ali, com situações diferentes para gerar dados, e aí vocês vão poder criar essas visões aqui. Isso aqui é bem legal de fazer. A gente vai explorar isso aqui ainda. Mas tá aí. Aí eu coloquei aqui, tá o portal de vocês podem estar brincando com isso também. E os processos de vocês já estão aqui também para instanciar. Então, toda alteração que vocês fizerem, que quiser que seja liberada aqui na instância, você tem que liberar a revisão lá. Tá? Então, libera a versão do processo e ela já vai estar atual ali no portal. Tá? Isso é legal, porque é uma dinâmica assim, tipo, para o cliente, ele só inicia por aqui, né? Então, ele está iniciando a versão que você liberou. Você pode estar alterando lá uma versão nova e ele não vai refletir aqui. Então, ele só vai chegar aqui quando você liberar a versão para ele. É legal também. Beleza, gente? Vamos encerrar por hoje. Tá? Então, fica aí para... Eu vou marcar a data da próxima ainda, tá? Para o Alisson e o Pietro apresentarem esse processo. E aí a gente fecha essa parte. E no outro encontro, né,
O outro encontro eu vou chamar já os outros consultores, no caso vai ser o William e o Marcelo. Tá? O William e o Marcelo, para que eles, a gente faça uma divisão aqui, tá? Eu quero dividir, pelo menos o pessoal de Manaus aí, tá? Para cada um ficar acompanhando um consultor. No caso, um de vocês vai acompanhar o Marcelo, o outro vai acompanhar o William, o outro vai me acompanhar. Tá? E aí, o pessoal daqui, eu vou ver os consultores daqui também, tá? No caso, o Alisson e o Pietro. Beleza? Mas eles vão estar fazendo tarefas aí reais com eles e eu vou pedir para eles passarem algum conhecimento para vocês também. É isto. Mais alguma coisa? Dúvida, reclamação, choro? É agora. Não havendo, Manda o link da gravação. beleza, eu mando sim. Valeu, gente. Até a próxima. Um feriado aí para vocês. Até a próxima, gente. Tem. Falou, gente. Até mais, hein? Até, pessoal. Até mais, até a próxima. Eu também.